Bom dia, pessoal. Como é que estão? Hoje eu vou falar sobre uma pequena reflexão de um passarinho que vivia num local bem complicado. O local dele era bem difícil. E ele tinha uma vida muito triste, cara. Lhes faltava uma asa, né? Via mancando de um pé, cheio de ferida. Era um sofrimento terrível. Aquele coitado daquele passarinho era solitário, né? E todos os dias ele reclamava. Isso é vida, vida. Que vida é essa que eu levo? Eu não posso voar, eu só tenho uma asa, meus pés são troncho, né? Eu ando com dificuldade. Isso não é vida. Isso não é vida para mim. Ele sempre, todo dia, ele levantava, ele reclamava, todo dia, todo dia. Já levantava reclamando. Quando foi um dia, ele teve uma oportunidade, passou um anjo por ele, né? Ele pergunta, você vai aonde? O anjo, eu vou no céu falar com Deus. Você vai falar com Deus? Então pergunte lá a ele, por que tanto sofrimento na minha vida? Por que eu vivo desse jeito? Todos os dias é um sofrimento atrás do outro. Sofrimento, né? E o anjo sobe, vai falar com Deus, né? E quando chega lá no céu, ele fala com Deus e depois da conversa que ele tem com o Senhor, ele fala sobre o passarinho. O Senhor tem um passarinho que ele vive assim, assim, lá na terra. E Deus fala para ele assim, vai piorar, não vai melhorar. A situação dele não vai melhorar. E aquele anjo fica desapontado, né? Poxa Deus, mas aí o que eu digo para ele? Se eu falar isso para ele, que ele vai piorar, ele já está com uma situação. Aí Deus fala para ele, faça o seguinte, volte lá e diga para ele que todos os dias, quando ele se levantar, que ele olhar para a sua situação, que ele está vivendo, ele agradeça. O anjo, sem entender muito, né? Sem entender nada, volta lá e diz para o passarinho, ele disse para mim que você todo dia, quando levantasse, olhasse para a sua situação e agradecesse. E como o anjo disse, poxa, o passarinho disse, poxa, mas nessa situação, mas eu não tenho muito, eu não tenho nada a perder, já estou ruim mesmo. E ele começou a fazer diferente. Todo dia olhava, via suave, não tinha asa, né? E agradecia, obrigado, Deus. E olhava para os seus pés tronchos, obrigado, Deus. E olhava para a sua situação de adversidade. E todo dia ele... E o que acontece? Depois, com um certo tempo, aquele anjo passa lá, algum tempo depois, e vê que aquele passarinho havia criado. Ele só tinha uma asa, estava com duas asas. E observou também que ele já não andava mais manco. E viu também o aspecto dele diferente. Um aspecto alegre, sorridente, já conseguindo voar, que ele não voava porque só tinha uma asa. Ele se aproxima e aí, ele diz, desde o momento que eu comecei a agradecer, as coisas foram se modificando. Sabe por que às vezes não dá certo as coisas na nossa vida? Porque nós só reclamamos de tudo. Reclamamos da vida, da nossa situação. E quando nós reclamamos da situação que vivemos, as coisas nunca vão melhorar para nós. Mas quando nós começamos a agradecer a Deus mesmo na dificuldade, o agradecimento a Deus por tudo é a mola da situação. E Ele olha para nós e vê e começa a nos abençoar. As coisas começam a se modificar na nossa vida, começamos a dar glória a Deus em todas as nossas situações. Mesmo que você ache que as coisas não vão funcionar.
mas glorificando a Deus, exaltando a Deus, as portas se abrem. As mãos de Deus se estendem em uma velocidade que a gente nem imagina. Quando a gente pensa que as coisas estão ruins, elas estão boas. Porque esse é o projeto de Deus para aquelas pessoas que o servem, para aquelas pessoas que abrem o seu coração para Ele. Que nesta manhã você possa poder exaltar e glorificar o nome do Senhor por tudo, porque certamente Ele está contigo para te dar vitória. Senhor nosso Deus, eterno Pai que está nos céus, que a Tua graça esteja na vida de todas as pessoas que participam comigo dessa live, Jesus. Venha abrir as portas dos céus e derramar uma bênção extraordinária sobre essas vidas. Que a Tua graça esteja presente, que o Teu poder esteja presente, Pai, de uma forma toda especial. Eu suplico a Ti, Senhor, uma bênção especial para essas pessoas. Suplico a Ti a Tua graça, o Teu amor, Senhor, porque Tu és o Deus grande que pode fazer coisas grandes. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões. Te louvo e eu Te agradeço, meu Pai, hoje para todos sempre. Pois é, queridos, compartilhe, comente.